Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o Dr. Marcelo Cruz, que é urologista. Ele vai conversar comigo sobre HPV. É só um minutinho que já a gente está de volta. Doctum TV, online 24 horas. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Marcelo sobre HPV. Olá, doutor, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Muito obrigado. Então, Marcelo, fala pra gente primeiro o que é HPV. HPV, ou papiloma vírus humano, que é uma abreviação inglesa, né? É um vírus da família Papovaviridae, que existem vários tipos na natureza. Já tem identificados mais de 100 tipos de vírus, né? O termo HPV é também muito designado para nomear a doença que é causada por alguns grupos desse vírus, né? Essa doença, o termo correto dela seria condiloma ou verrugas anogenitais. Existem 40 desses mais de 100 tipos de vírus identificados na natureza que poderiam estar causando a condilomatose. Agora, doutor Marcelo, quais as doenças que esse vírus pode causar? Bom, a condilomatose, que é uma lesão causada pela proliferação do vírus, né, ela pode ter consequências bastante graves, uma vez que esse tipo de doença está relacionada ao desenvolvimento de câncer de colo de útero nas mulheres. Mais de 99% dos casos de câncer tem relação específica com a infecção pelo papiloma vírus humano. Alguns tumores do canal anal também têm relação, 84% deles tem relação com infecção prévia, e no caso dos homens também, o tumor de pênis algumas vezes tem relação com uma infecção pelo vírus, papiloma vírus humano. Agora, doutor Marcelo, quais as pessoas que podem ter essas doenças, que podem ser acometidas, né, por um vírus desse? É uma população, na maioria das vezes, que tem vida sexual ativa, né? Estima-se, por exemplo, que hoje no Brasil 20% das pessoas estejam contaminadas pelo HPV. Então, uma das formas mais frequentes, né, de transmissão é o contato íntimo, é o contato sexual. Pele contaminada ou mucosa contaminada com uma área sadia. Mas é a única forma de contágio, doutor? Não, às vezes com instrumental, né, mas a forma mais frequente é o contato íntimo. Tá. Agora, doutor Marcelo, quais os sintomas das doenças causadas pelo HPV? Algumas vezes a doença se manifesta de uma forma subclínica, ela é inaparente. A pessoa é portadora e não sabe, a não ser que faça exames específicos. Mas a forma mais comum é o aparecimento de lesões do tipo verrucosas, na grande maioria das vezes. Algumas vezes existem também lesões planas, né, e que então precisam ser avaliadas pelo profissional competente, né, e feito os exames necessários para um diagnóstico de certeza. Mas quando aparecem essas verrugas, quando aparecem esses sintomas, já está no estágio mais grave, doutor, ou não? Normalmente não, é um estágio de proliferação viral, ou seja, um estágio em que a doença possa ser transmitida. Então, existe uma autotransmissão em que um paciente portador ele pode se contaminar, manipulando a região e levando a doença para outras áreas, ou contaminar terceiros através do contato, igual nós comentamos, da pele ou da mucosa contaminada com a área sã. Tá. Agora, quando é que, no caso, o homem vai se preocupar com isso, né? Porque a mulher, uma vez por ano, vai ao ginecologista, né? Faz o seu exame anual. No caso do homem, quando ele tem que se preocupar com essa doença? Bom, principalmente no aparecimento de alguma lesão, né, na região
genital, proximidades na região anal, em que não se tenha a causa estabelecida, no sentido de fazer uma avaliação e uma pesquisa diagnóstica, e nos casos também em que a parceira estiver contaminada ou for feito o diagnóstico, então, da presença do HPV. Tá. Agora, Dr. Marcelo, qual que é a forma mais eficaz do diagnóstico, de fazer o diagnóstico? Bom, tem formas de suspeição em que se usam corantes, como ácido acético ou Lugol. Então, você acha uma área suspeita da presença do vírus, né? Mas o diagnóstico de certeza é feito através da coleta do material da lesão e uma avaliação que a gente chama de captura híbrida, em que você determina a presença do vírus e do tipo do vírus presente naquela lesão. Tá, então não seria só uma consulta clínica. Muitas vezes você tem que lançar mão, né? Você tem que recorrer a exames, né, diagnósticos, como uma biópsia. Tá. Agora, Dr. Marcelo, quais as consequências desses problemas? Bom, são problemas que às vezes a pessoa pode apresentar durante anos e que são muito pouco sintomáticos, então chamam muito pouca atenção. E a doença, ao longo de muitos anos, ela então aumenta a chance do desenvolvimento das doenças malignas. Então, nesse sentido, é que há a maior preocupação em relação ao papilomavírus. Agora, essas verrugas, né, que você falou, essas pequenas lesões, elas podem se transformar em câncer? Sim. Então, elas, principalmente nos cânceres de colo de útero na mulher, né, e na região do canal retal, também no pênis, assim, menor, né, intensidade. Mas 99%, né, dos tumores de colo de útero, 84% dos tumores de canal anal, eles têm relação com a contaminação pelo papilomavírus humano. Então, ele começa dessa forma, né? Os sintomas iniciais seriam isso, e ao longo do tempo, se não tratado, é que se transformam em doença mais grave. Perfeito. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. Marcelo sobre HPV. Dr. Marcelo, fala pra gente como é que é o tratamento dessas doenças causadas pelo HPV. Perfeito. Uma vez identificada a lesão, né, e de acordo com a área afetada, né, e o quadro clínico do paciente, você então pode optar por diversas modalidades. Uma delas é a destruição da lesão, que pode ser feita ou através de uma eletrocauterização, em que se usa o bisturi elétrico. Você pode fazer a destruição da célula através da congelação, né, usando nitrogênio líquido, é a crioterapia. Você também pode usar o laser como fonte de energia para destruir a lesão, né, ou mesmo até produtos químicos, como o ácido acético altamente concentrado, a 80% a 90%. Uma outra forma de se tratar a doença é usando medicamentos quimioterápicos. Entre eles, a gente pode citar o 5-fluoracil, a podofilina, a podofilotoxina, que tem um efeito melhor até do que a podofilina, e a bleomicina. Paralelamente também, em termos de tratamento, a gente tem os imunomoduladores, aqueles que estimulam a reação imune do organismo para combater o desenvolvimento do vírus e que também agem no DNA viral. Um dos mais utilizados é o Imiquimod, que é um produto que se passa na lesão e deixa por determinado período, podendo durar o tratamento até 16 semanas ou antes, até que as lesões tenham sido eliminadas por completo.
Tá. Agora, Dr. Marcelo, em relação a essas campanhas de vacina, né? Agora, contra o HPV, agora para o menino também. O menino também precisa tomar essa vacina. Qual que é a importância dessa vacina? Pois é. A importância da vacina no sentido de imunizar a população, já que a incidência do HPV na população mundial vem aumentando, né, a cada ano. E o principal sentido da vacinação é que ela ocorra antes que o indivíduo comece a ter vida sexual ativa. Então, ele já entre nessa etapa da vida imunizado para diminuir a chance do contágio pelo vírus. Então, essa seria a forma mais eficaz. Em termos gerais, os fabricantes recomendam a vacinação dos homens de 9 a 24 anos de idade, desde que cumpridas algumas pré-requisitos, né? Alguns critérios. São feitas, então, aplicações em 3 doses, a primeira repete-se em 2 e 6 meses. É a vacina tetravalente que tem sentido usar nos homens. Aqui no Brasil, se não me engano, essa campanha vai ser direcionada para os jovens na idade de 13 anos. Né? Essas especificações de 9 aos 24 anos é do fabricante da vacina. Então, a partir de 2011, já foi divulgado o benefício da vacinação dos homens, por 2 aspectos. Primeiro, para proteger os homens do desenvolvimento da doença e evitar a contaminação das mulheres. Então, a mesma população feminina tem um ganho com a vacinação dos homens, no sentido que muitas vezes eles são vetores de transmissão do condiloma. Tá, isso independente se o menino faça a vacina até os 13 anos ou até os 24, a eficácia seria a mesma? Perfeito. O ideal é quanto mais cedo, né? Mas ela é eficaz. A partir daí já não tem uma indicação, né, mais estabelecida. Qual que é a eficácia dela, doutor Marcelo? Olha, ela inibe o desenvolvimento da doença pelos 4 tipos de vírus mais necessários que se previna, que é o tipo 6 e o tipo 11, que desenvolve as verrugas, né, no caso do homem, e o tipo 16 e 18, que são os que estão intimamente ligados ao desenvolvimento de câncer. Então, quer dizer, o ganho na vacinação da população, ele é bastante, como a gente vai dizer, bastante significativo. Sim, né? sim. Então, uma pessoa, né, que vacine, que faça, né, que cumpra essas recomendações, né, do fabricante, principalmente, né, e então ela vai estar, com certeza ela não vai ter HPV. Desse tipo. Né, desses 4 grupos. Lembrando que nós temos mais de 40 tipos, né? Então, acho que a maneira mais, né, eficiente de se prevenir é se conhecer, se cuidar. A questão da prevenção dos costumes, né, não ter um comportamento de vida promíscuo, né, isso aumenta a chance de adquirir doenças, né? E cumpre a gente, então, relacionar essa questão de que, por exemplo, mesmo com o uso do preservativo, que mantém no sentido de evitar diversos tipos de doenças sexualmente transmissíveis, mas em relação ao condiloma, né, que é a doença causada pelo HPV, o preservativo ele não é 100% eficaz. Então, existe uma janela de falha em que a pessoa, mesmo utilizando, né, pode ser contaminada. Daí é daquela questão que a gente coloca que o relacionamento ele deve ser feito por pessoas que se conhecem, né, e evitar, né, o relacionamento promíscuo, né? Agora, doutor Marcelo, nós temos uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ver a pergunta. Qual o risco ou contraindicação desta vacina? Doutor Marcelo, então, tem alguma contraindicação, algum risco para a pessoa que tomar essa vacina? Foram feitos alguns levantamentos, né, tentando estabelecer algumas reações graves, mas que a gente tenha tido notícia nenhuma. A princípio, né, deve ser avaliado
a contraindicação são os dos indivíduos que têm o sistema imunológico comprometido. Mas não tem, assim, nenhuma contraindicação. Eu pergunto isso, doutor Marcelo, porque a gente vê algumas coisas na internet, na mídia, e é bom esclarecer, porque a gente viu coisas, né, contraindicando essa vacina. Então, isso não é verdade. O adolescente, os pais podem levar os adolescentes para vacinar tranquilamente. Eu acho que podem levar, né? Não só podem, como devem levar, né? Qualquer medicamento, ele não é isento da possibilidade de uma reação ou outra. Isso são particularidades, né, o que faz a medicina extremamente difícil, né? Não existe medicamento que não possa, em algum momento da vida, ocasionar algum efeito colateral. Mas os efeitos colaterais relatados e catalogados, já com o uso da vacina, eles não têm se demonstrado frequentes ou perigosos de forma a contraindicar, né, a vacinação da população. Acho que o benefício é muito maior do que o risco. Ok. Aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutor Marcelo, no nosso programa. Agradeço o convite. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!